E olha, você tem acompanhado as altas para a soja em Chicago, aqui no Agricultura BR, são elevações realmente muito expressivas. Nós acompanhamos a última semana com um acumulado de alta na casa de 7,5% no mais curto prazo. Essa semana começou e não é muito diferente, as elevações continuam. E para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com o consultor internacional de agronegócio para a agricultura, principalmente milho e soja, Steve Kesha, que está aqui conosco, fala ao vivo, direto de Malta, na Europa, falando um pouco a respeito do que vem acontecendo em Chicago. Steve, um prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios mais uma vez, no nosso programa. Como é que você avalia esse momento para o mercado internacional da soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Uma boa tarde, Fabiano, uma boa tarde a todos os telespectadores. Realmente é uma puxada muito forte. A gente tem notado aí nos últimos meses um rally um pouco mais forte. Na verdade, são um conjunto de fatores que já davam a indicar o ano passado que ia ter um rally nas commodities agrícolas de modo geral. Isso não está acontecendo só na soja, né? Soja, milho são os mais fortes, mas estamos vendo também óleo de soja, trigo, e fatalmente as outras commodities agrícolas também vão correr atrás. A demanda está muito forte internacional, puxado pela China. Temos uma guerra para a área nos Estados Unidos, disputa para soja e milho, obviamente, cada um precisa de área. Temos a questão também do Covid-19, estamos aqui na Europa se preparando para o verão do hemisfério norte, onde muitos países já com a vacinação avançada, o turismo pode abrir de volta e, acima de tudo, especificamente para a soja, os Estados Unidos não têm soja e o Brasil comercializou boa parte dessa safra de 2021. Sem contar que tem um fator ainda mais importante isso, olhando para frente, ninguém sabe o que vai acontecer com a safra americana. Essa questão, Steve, de ninguém saber o que vai acontecer com a safra norte-americana é um dos principais fatores hoje que vão lidando com o mercado. Eu creio que vai ter especulação, como todo ano acontece, até essa safra ficar mais definida. E o fato é que faz muito frio ainda nos Estados Unidos, muitas áreas de produção ainda têm temperatura de 0 grau e com chuva. No seu entendimento, soja tem espaço ainda para subir mais, pelo menos até ter uma definição melhor de semeadura para os norte-americanos? Sim, Fabiano, porque tudo parte do princípio que a demanda está muito forte, os estoques mundiais estão apertadíssimos, principalmente nos Estados Unidos, que vão fechar o ano com o estoque praticamente zerado. Então, o que acontece? Na mentalidade, na cabeça do comprador lá fora, existe dois riscos. Um de esperar para ver o que vai acontecer com a safra americana, correr o risco, se correr tudo bem, a tendência é que tem uma oferta relativamente boa, mas tem outra questão que todo ano acontece. Esse ano mais ainda, por causa dos estoques baixos, caso tiver problemas nos Estados Unidos, e esse ano não precisa ter grandes quebras, mas qualquer ameaça vai deixar com que esse mercado fique mais especulado. Então, os fundamentos estão fortes e justificam essa alta recente que tivemos, mas aí, agora o mercado entrou naquela fase de emoção, naquela fase de especulação, e justamente em função da safra americana, porque se não tiver uma safra cheia nos Estados Unidos, que o mundo está precisando no momento, do ponto de vista de consumo, daí vai ser um pânico geral a nível de comprador, tanto é que a China já começou dando sugerimentos até para encontrar outros substitutos para a ração animal, a não ser milho e farelo de soja, porque estão sentindo realmente o aperto e o preço realmente está refletindo essa questão. Steve, sobre essas questões, né, a China buscar outros cereais e até outras oleaginosas no próprio país para conseguir alimentar os seus rebanhos, é uma coisa natural, é uma coisa que o pecuarista aqui no Brasil faz também. Quando você tem uma quantidade maior de farelo de soja em determinada região, você dá farelo, quando é caroço de algodão e assim por diante. A China teria como substituir de uma maneira expressiva, ou pelo menos medianamente expressiva, principalmente soja na dieta dos animais, no caso dos suínos por lá? Bom,
Em, em escala expressiva, eu diria que não. Mas esse é o momento, do ponto de vista de consumo e demanda, de administrar uma crise. Então, qualquer volume, qualquer porcentagem vai fazer com que ameniza um pouco. Um exemplo é o mercado de trigo, que a gente normalmente associa o mercado de trigo ao consumo humano, mas vários países estão usando o trigo ração, cevada também, cevada ração, sorgo e outros produtos assim. Inclusive, já tem rumores de que a China, que tem alguns estoques reguladores, vão colocar no mercado só para tentar aliviar essa questão da demanda, porque os preços subiram bem e não tem tanta oferta no mercado, seja no mercado americano ou até no mercado internacional de modo geral. Lembrando que a próxima safra do hemisfério norte, seja no países do Mar Negro ou no país da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, só entra a partir de setembro. Então, esse momento aí, por isso que está tendo esse preço até na Bolsa de Chicago um pouco mais forte de subida nos preços, é como forma de racionar o produto. Como não tem suficiente, o único jeito de afastar o comprador é aumentando os preços. Voltando a essa questão, aliás, mudando um pouco a questão de consumo de fundamentos propriamente dito, a gente tem também a questão, como você falou no início, de preços quase historicamente altos. Então, do ponto de vista dos autistas, eu acredito que eles vão querer ver esse mercado quebrando os recordes, né? Aqui, de novo, esquecendo os fundamentos, só a parte técnica do mercado. Então, a puxada vai ser nesse sentido, de buscar os recordes que foram atingidos aí praticamente uma década atrás, em 2012, 2013. Isso não significa que os preços vão se manter ali, mas é onde está indicando que o mercado quer ir. Essa é só a meta dos autistas. Steve, para encerrar a nossa entrevista, como que esse cenário que você acabou de descrever vai refletir sobre os preços da soja, principalmente aqui no Brasil e no Paraguai também? No Paraguai assiste muito a Agricultura BR, o canal do Boi. Como é que é o reflexo desse cenário todo de demanda forte, de preços altos para o produtor brasileiro e paraguaio principalmente? Bom, a gente está vendo, né? Os preços até na América do Sul têm subido de acordo com o que está acontecendo no mercado internacional. No Brasil, um pouco mais por causa da valorização do dólar, desvalorização do real. E a tonalidade vai ser essa, até porque a demanda para o produto na América do Sul vai ser forte, provavelmente o Brasil possa entrar num período de entre-safra um pouco mais cedo do que também outros anos, porque outros países também estão preocupados. Eu vejo aqui nessa região do norte da África, Europa, todo mundo está preocupado de faltar produto para atender a população. E a gente lembra que aconteceu lá para os anos 2008, quando alguns países, principalmente do norte da África, os preços subindo, não tinha oferta para todo mundo e houve aquelas revoluções, aquelas questões geopolíticas, justamente em função da falta do produto. Então a preocupação é grande. Só que, de novo, tudo está indicando que essa alta, por mais que a gente pode ter uma correção no meio do caminho, até definir a safra americana, dificilmente o mercado tende a sair tão rápido e tão cedo.